podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos das suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um programa, um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós estamos aqui novamente para abrir as Escrituras e vermos o que o Senhor nos fala através desse salmo que será lido, e a gente vai abrir um pouco mais o entendimento sobre o que este salmo fala-nos no dia chamado hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu quero desejar a bênção do Senhor na tua casa, na tua família, na tua história, e que esse dia seja um dia de refrigério para a sua vida. Não sei como é que foi o seu dia, eu não sei como é que foi as demandas que você enfrentou, mas uma coisa eu posso ter absoluta certeza: o Senhor está contigo. A história que Ele tem contigo vai levá-la até o dia de Cristo Jesus e tudo irá bem para você, porque Ele é Deus conosco, é Deus Emanuel. E nós vamos ler um salmo de número 67, em que o título desse salmo é As Nações Rendem Graças. E é muito importante porque esta palavra gratidão é uma palavra que nunca deveria estar fora da nossa boca, sermos gratos a Deus por tudo. E mais, no desenvolvimento do Salmo, a gente vai falar sobre isso. O Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cantar um louvor que um amado irmão chamado Carlos Sider, ele fez. Eu acho que esse louvor tem tudo a ver com esse ambiente que o salmista chama-nos a invocar diante do Senhor, para que Ele derrame sobre nós a sua paz. O nome da música é Vem Derrama Paz, uma música do cancioneiro evangélico de muito tempo, mas ela é atual. Deixa eu ver aqui, para não errar a letra dessa música. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E
que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Aleluia. Pelo o que farás em nós, e tudo, Senhor, que tu tens sido para nós, tem sido Deus de bênção. Eu queria, meu irmão, olhar para esse salmo agora e verificar algumas coisas que nós precisamos nunca deixar escapar da nossa vida. A primeira coisa que o salmo diz é: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Esse texto, parece-me que há uma invocação daquela bênção aarônica que o Senhor Deus ensinou a Moisés, o grande legislador de Israel, para que ensinasse Arão, o sumo sacerdote, para que todas as vezes em que o povo estivesse reunido, Arão iria expressar uma bênção diante de Deus. E a bênção é muito conhecida inclusive nas sinagogas judaicas. Todas as vezes que o rabino ele pronuncia a bênção sobre a congregação, ele faz menção a números 6, 23 e 24, que é justamente esse texto que invoca a presença do Senhor, e ele diz que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. É o que o Salmo está dizendo aqui, que Deus continuamente esteja resplandecendo a luz do seu rosto sobre sua casa, sobre sua família, que você, meu irmão, jamais esqueça que você está vivo, presente no dia chamado hoje, com a sua casa, com seus filhos, com seus pais e tudo que você possui, por causa da bondade, da graciosidade de Deus para conosco. Seja Deus gracioso, é que Ele não leva em conta que somos pó, como diz o salmista, porque Ele sabe que nós somos pó, mas Ele nos ama e nos abençoa por causa da sua infinita graça e misericórdia. E diz ainda mais, para que nós possamos conhecer na terra o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? Porque Deus tem algo para mim e para você, que é o caminho dele. E como é que a gente conhece o caminho de Deus? A gente conhece o caminho de Deus reconhecendo que as nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso e nós estamos na terra para sermos aquilo que Jesus disse que nós somos, sal e luz, resplandecendo em meio às trevas e dando sabor e preservando a vida. Esse é o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? É fazer tudo aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar, sendo sal, sendo luz, repreendendo as trevas, trazendo bênção para as vidas daqueles que nos acompanham, sendo facilitadores, a mão de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus, para abençoar o próximo. Porque Jesus disse que existem apenas 2 mandamentos que resumem toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o caminho de Deus é esse: amá-lo profundamente e vivermos uma vida de amor também ao nosso próximo. E mais ainda, Deus nos convida aqui: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Por quê? Louvem-te, ó Deus, os povos. Porque o Senhor é a nossa proteção, é a nossa vida. Tudo não passa desapercebido diante de Deus. Eu me lembro, inclusive, tem uma música do Marcos Góes, que acho que é uma música bem antiga também, mas que ele fala dessa realidade que nós podemos louvar a Deus, porque Ele é a nossa vida e a nossa proteção, que Ele mais ou menos assim. Vou cantar mais lento.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem-se os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aí ele vai. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Essa é a chamada do salmista para a gente se alegrar e louvar o Senhor todo o tempo, porque a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. É um salmo pequeno, mas se a gente observar bem, a nossa vida, ela não precisa de muitas coisas. Nós já temos tudo do ponto de vista da vida humana. Por que nós temos tudo? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque Deus decidiu morar em nosso coração por causa de Cristo Jesus, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e nós somos habitação de Deus. Porque Jesus disse, aquele que me ama e tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele, e me mostrarei continuamente a ele, farei morada no seu coração. Então, meu irmão, este salmo está nos lembrando que sobre nós está a bênção do Senhor, graça e misericórdia. Graça e misericórdia, como diz o salmista, o Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Não é que eu estou chamando bondade e misericórdia, não. O texto está dizendo porque nós temos o Senhor como nosso pastor e Ele é gracioso para conosco e nos abençoa, nós podemos ter a certeza que bondade e misericórdia estão nos seguindo todos os dias. Por quê? Porque Ele nos abençoa. Uma pessoa uma vez chegou para falar comigo e disse, pastor, estou passando por um grande problema, estou passando por muitas dificuldades. Eu disse, ok, o que nós podemos fazer nesse momento? A pessoa disse, pastor, eu acho que não dá mais para fazer nada, porque é impossível. E eu conversando com ela, eu disse, amado irmão, talvez você não esteja olhando todo o cenário, esteja apenas olhando uma parte, você esteja olhando o problema, mas falta olhar a outra parte, que é o Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que cuida da sua vida e cuida de mim, e Ele não está distante desse problema, porque Ele te ama, Ele te conhece, e se você está passando por isso, é por causa da sua vontade soberana e tem alguma coisa para aprender nisso daí tudo. Vamos nos colocar diante de Deus e vamos primeiro dar a Ele louvor, porque a palavra de Deus diz que tudo o que acontece em nossa vida, como aconteceu na vida de Jó, Jó disse, no momento de muita dor, algo que seria humanamente inexplicável. Ele disse assim, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos, porque nós lemos o livro de Jó, nos 2 primeiros capítulos, daquela intriga maligna que aconteceu nas regiões celestiais. Mas Jó não lia o livro de Jó, ele não conhecia o livro de Jó. Jó era o próprio livro de Jó. Ele não culpou o diabo, não culpou sua esposa, não culpou as circunstâncias,
ele apenas se coloca diante do Deus soberano, a quem a sua vida tinha sido depositada, e louva a Deus em meio a cinzas e em meio a dor. E nós sabemos no final o que aconteceu com a vida de Jó. O Senhor restaurou a condição de Jó e o abençoou muito mais do que a primeira fase, porque Deus é surpreendente em graça e nos abençoa. Que você, nesse dia, você possa relembrar aquilo que o salmista disse aqui no Salmo 67, que Deus é gracioso para conosco e nos abençoa continuamente, e que faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Você se lembra quando Moisés desceu do monte com as tábuas do testemunho? Diz as Escrituras que o povo não conseguia olhar para Moisés porque o seu rosto brilhava. Por que ele brilhava? Porque ele estava na presença de Deus e estava recebendo do Senhor toda a graça, toda a misericórdia. Que o seu rosto denuncie o brilho de Jesus na sua vida e que onde você esteja, você faça diferença. Como o salmista diz, o Senhor tem nos abençoado e sido misericordioso, e que faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto e nos abençoe. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que este salmo fique gravado no seu coração para a glória de Jesus, em nome de Deus Pai. Deus te abençoe.